já tem algum tempo que você trabalha com a área de linguagens, né? Tanto no nível do colégio quanto na faculdade. Fala rapidamente sua trajetória, né? Sua formação acadêmica, sua formação escolar, para que o nosso telespectador conheça um pouquinho da sua história aqui. Tá. Eu fiz magistério, numa época que terminava o fundamental, né, a mulher ia para o magistério. Era a escolha que tinha, né? Isso aí, a mulher ia para o magistério e o menino ia para o científico. Aí eu fiz magistério, mas sempre me identifiquei muito com essa área. Eu acho que se eu tivesse hoje de escolher, seria essa mesmo, porque é uma coisa que eu gosto, adoro estar na sala de aula. E aí eu fui fazer faculdade, fiz letras em Colatina, português, não gosto de línguas, então tinha naquela época a opção de português-francês, português-inglês e português-português. Fiz português-português e literatura brasileira, né? E fiz pós-graduação em língua portuguesa e literatura e depois eu fiz mestrado em educação. Comecei a trabalhar em 73, durante 20 anos eu trabalhei com Fundamental 1, alfabetizei 15 anos e aí depois eu já comecei fiquei com as duas, trabalhava com Fundamental, primeira a quarta, e trabalhava com Fundamental 2, no Polivalente. Em 90 eu fui para o Colégio Cristo Rei e em 91 eu fui para a faculdade. E estou no Cristo Rei até hoje e na faculdade. Ensino superior também. Também. E, então, quer dizer, hoje eu tenho 45 anos de magistério. Ô, Kita, como é que é a sensação de você encontrar aqui em Linhares, né, municípios do Espírito Santo? Eu tenho quase certeza também que, se você for em países fora do Brasil, que você vai encontrar profissionais que já são bem-sucedidos ou não tão bem-sucedidos, empresários e tal, filhos de empresários, pessoas comuns que passaram pela sala de aula com você. Como é que é essa sensação de contribuir com a história dessas pessoas, Kita? É muito bom, principalmente porque o aluno, você o pega lá pequenininho, às vezes adolescente, e ele vai crescendo, ele muda. Você muitas vezes não reconhece, mas ele te conhece. Então, hoje, por exemplo, eu entrei em uma loja e a menina veio, me abraçou, e aí eu fiquei olhando. Ela falou: professora, você foi a minha primeira professora. E aí eu fiquei assim, feliz. Vou ao médico também agora no mês de novembro, estava fazendo uns exames, aí estava fazendo um eco, aí o cardiologista ali conversando comigo e tal. Aí de repente ele fala: você foi minha professora. Eu falei: nossa, ainda bem que eu nunca fui de brigar muito com o menino, porque eu estou na mão dele. Vai que ele não tivesse tido a imagem boa de você, né? E assim, é muito bom, é muito interessante, porque você, aí às vezes você nem se lembra dele mais, mas ele vai te dar dicas, ele fala: olha, você se lembra daquele menino? Geralmente ele pega aquele atentadinho da turma, né? Você se lembra daquele menino? Ele era da minha turma. Então é muito bom, é muito. Hoje eu trabalho com colegas que eu alfabetizei, Rodrigo, por exemplo, professor de Química do Colégio Cristo Rei, eu alfabetizei. E às vezes lá na faculdade mesmo, aquele paredão, na hora do lanche, nos primeiros dias, aquele monte foram meus alunos, no comércio, em todos os lugares você encontra. Então é muito bom você saber que você faz parte daquilo ali. Tá? É muito bom. Às vezes eu fico até com medo, de vez em quando a gente vai ao presídio, dar um aulão na época do Enem. Aí eu fico morrendo de medo de encontrar alguém ali. Mas graças a Deus eu ainda não encontrei, não. Né? Não, porque eu ia falar: meu Deus, aí eu falhei, né? Mas graças a Deus eu vejo que os meus ex-alunos estão bem sucedidos, são meninos já bem responsáveis mesmo. Isso é muito bom pra gente. Ô, Kita, esse interesse seu, essa trajetória, né, essa dedicação à área de educação, e é impressionante como eu moro aqui no Espírito Santo há 20 anos e em Linhares vai fazer 15 anos. E como as pessoas lembram do seu nome como professora. Como é que essa trajetória sua refletiu dentro da sua casa? Você conseguiu influenciar seus filhos a estudar? Sim, mas deixa eu te falar, sua filha foi minha aluna. A minha filha foi sua aluna. Muita minha amiga. Com certeza. Foi quando eu conheci você. Foi, né? Isso aí. Eu tinha vindo para Linhares há pouco tempo, como professor da Uni Linhares. Isso. Né? E a Uni estudava no Cristo Rei. No Cristo Rei. Isso. Então, lógico, eu acho que a mãe,
A figura da mãe, que está mais presente ali, ela é muito importante. Meus filhos, não vou te falar que assim, lá na adolescência, eu adoro estudar, mas eles se sentiam na obrigação, principalmente, porque eles foram meus alunos. Um eu alfabetizei, fui professora fui professora dele no primeiro ano, e depois os outros eu peguei no Fundamental 2, peguei no médio, e aí eles quase que sentem a obrigação. Até é interessante, meu neto agora, ele foi para o 9º ano, e ele falou assim, vó, eu vou chegar ao 8º ano, que eu trabalhava com o 8º ano no Cristo Rei, nossa, eu já estou chegando ao 8º ano, você é seu aluno. Aí, quando ele chegou ao 8º ano, eu não dei aula. Agora ele falou para mim, pô, vó, se eu não for seu aluno agora, eu vou desistir, porque, pelo amor de Deus, eu estou correndo atrás de você e você corre de mim. Quero te encontrar na sala de aula. Sala de aula. E eu acho que eu não vou trabalhar com o 9º esse ano. Mas, de uma forma ou de outra, eles veem. Primeiro que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, gosto muito. Ninguém me obriga, assim, eu trabalho numa empresa muito boa, que dá oportunidade a gente, e onde eu vou, eu falo que eu nunca estou sozinha, porque onde eu vou, eu levo um livro. Se eu tivesse de te esperar aqui... Estaria lendo, né? Com certeza. Tem esse hábito também. Se eu vou para o consultório médico, um livro na pasta. Livro junto. As pessoas reclamam de solidão. Eu não tenho, mesmo que eu esteja na frente da TV, eu fico com um livro, porque se na TV não estiver legal, aí eu já tenho ali para ler, entendeu? Então, esse hábito que eles veem na gente acaba interferindo. Acaba refletindo. Lógico. Né? Como é que a literatura entrou na sua vida, Kita? Você consegue lembrar, assim, dos primeiros livros que você leu e tal? Eu vou fazer igual eu falo com meus alunos, né? Eu sou da era que não tinha televisão. Então... E quem morava no interior tinha uma dificuldade muito grande de comprar livro. De comprar livro. De conseguir livro, né? Isso aí. Mas eu vim para Linhares com 6 anos. Nasci em Rio Bananal, vim para cá com 6 anos. E não sei porquê, eu sempre gostei, não sei porquê, porque assim, a minha mãe não teve esse hábito, meu pai também não, mas eu acho que eu sempre fui assim, uma pessoa sensível, tá? Assim, eu me comovo com as coisas e sempre gostei muito de ouvir histórias. E eu acredito que isso tenha me levado, então, como eu disse, na minha era não tinha televisão, mas tinha fotonovela. Você já ouviu falar em fotonovela? Com certeza. Então, com certeza. Aí Sétimo Céu, essa Contigo de hoje, naquela época, né, tinha uma outra roupagem. E aí eu lia muito, muito, muito. Com 10 anos, tinha umas vizinhas que gostavam e elas me emprestavam. Então, com 12 anos, eu já li essas fotonovelas, todas essas histórias de amor, que a moça sofria muito, era abandonada. O Príncipe Encantado, né, O Príncipe Encantado aparecia. E eu me impressionava muito com aquilo. Então, eu lia muita fotonovela. Aí, quando os livros surgiram, dei sorte também de pegar professores excelentes. Dona Arlene foi minha professora. Arlene Campos, nossa madrinha literária. Então, Dona Arlene foi minha professora. Eu li os clássicos até a 8ª série, que era o 8º ano naquela época, né? Eu li todos os clássicos com Dona Arlene. Então, Senhora, Moreninha, São Bernardo, Cinco Minutos, a Vilvinha, tudo isso, Escravizaura, eu li porque meus professores, Jani, você conhece a professora Jani Gilberti? De nome. De nome, né? Otaviano Calmon. Otaviano foi meu professor no primeiro ano da faculdade. Da faculdade, isso aí. Depois foi meu colega lá também. Maravilhoso, a aula de Otaviano era uma viagem, né? Ele era um poeta, na essência. Isso aí. Né? Então, era um poeta. Na 5ª série, naquela época, 5ª série, 6ª, Otaviano. Depois eu tive um professor de Vitória, a Taíde também, que era muito bom. Depois Dona Arlene. E eles nos incentivavam a isso. Então, da fotonovela eu fui para literatura, a literatura clássica mesmo, e, poxa, me apaixonei. Ô, Kita, e aí você fez com a sua trajetória como professora, e eu acho que particularmente, pelo que as pessoas comentam, pela sua atitude, né? Você é uma pessoa afetuosa, a gente chega perto de você, a gente percebe isso. Desde quando eu conheço você, que você era professora da minha filha, eu tenho essa percepção em você. Aí você fez uma intervenção na vida de muita gente que hoje desenvolve várias áreas da atividade humana, né? Profissionais e tal. Qual a importância da leitura, do hábito da leitura, Kita, na formação dessas pessoas? Por que é importante ter esse contato com os livros? Olha, há muitos anos mesmo, eu ouvi uma frase
de um colombiano, e não sei o nome, ouvi por acaso na TV, e eu guardei aquilo e acredito assim, piamente nisso. Ele disse que literatura deveria fazer parte do currículo da criança, mas como uma coisa assim, forte, não ler por ler. E é isso que eu tento passar para as minhas meninas na pedagogia. Não é, uma aula de leitura não pode ser uma aula igual uma aula de história, de geografia, de gramática, por exemplo. A aula de leitura tem que ser uma aula sentida, tá? Fazer o aluno sentir. Tem que ter um envolvimento emocional do e aluno, trabalhar a né? sensibilidade. A criança, o lúdico, né? Isso né, aí. Kita? E foi o que esse colombiano falou. Se o professor conseguisse, por meio da literatura, da leitura, sensibilizar o homem, o mundo seria diferente. Porque quando você é capaz de sentir a dor do outro, você deixa de fazer. E a leitura permite que a gente tenha esse acesso, Nossa. né? Sensibilizar com o drama dos personagens, com as histórias, com né? Você vê, Né, Kita? na época de Sócrates, Platão, eles já tentavam fazer sensibilizar as pessoas, né? Era catarse mesmo, você sentiu o que o outro estava sentindo. E eu acredito que a leitura faz isso. Ela vai fazer o quê? Você se tornar sensível. E se você é sensível, você sente a dor do outro. E se tira a dor do outro, você não vai ser do mal. Ok, então para a gente finalizar esse encontro, né? E eu já estou sentindo os efeitos do banho de sal grosso que eu tomei. Maravilha para te receber aqui. Tem um livro que marcou a sua trajetória? Olha, Ou um livro, um personagem, um escritor que fez uma determinada obra, né? Tem algo que marcou assim? Olha, eu acho que todo livro que eu leio, eu me apaixono por ele. Tá? Eu não consigo. Quando os meninos falam assim, fala para mim um livro excelente. Eu falo que cada época é uma época, eu falo que os meus meninos, eles leem, só que hoje eles leem aquilo que agrada, né? Aí eles. Agora, eu adoro Machado de Assis. O Machado. Adoro Machado de Assis. Também não deixo. Dom Casmurro, não, Dom marcante. Casmurro. Isso. Ó, você me perguntou, aí eu penso em José de Alencar, aí eu penso em Senhora, sabe, 5 minutos, a Viuvinha. Amo de paixão, e eu acho que o livro é aquele momento. Kita, maravilha, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar esses momentos com você, tá bom? Aqui no programa Sim para a Literatura. Obrigado, Kita. Obrigado.